acontecendo? Estamos ao vivo, Thaís? Estamos, graças a Deus. E a Marcos, Alberto, Cauê. Obrigada, gente. Nossa produção. Tá melhorando, estamos evoluindo. Gente, Parece cansei, fácil, né? A gente cansou de ficar eu falando e, né, Thaís, ficar falando lá nas câmeras do Instagram. Eu falando e Thaís só com a voz. Agora, só minha voz. Agora, minha voz. Thaís, Oi. Voz e vídeo. Graças a Deus. Era engraçado, né? Todo mundo que chegava no consultório falava: essa é a Thaís. Você é a dona da voz. Eu sou eu. Agora a dona da voz está aqui também. Estamos aqui para vocês. E o que vai rolar aqui, hein, Thaís? Gente, muita coisa boa, muita novidade. Novo formato, né? Então, assim, passar o conhecimento, conversar e trocar as ideias que a gente troca diariamente. Hoje a gente está tentando sair um pouquinho só de uma rede social, que a gente fica muito restrita, né? A gente vem conversado muito sobre isso. E aí a gente hoje vai para uma plataforma muito maior, que tem um poder de procura até sobre o tema muito maior, que é fácil acesso, né, para todo mundo. Sim. E estamos aqui hoje para conversar com todos vocês. Às vezes vamos estar só nós duas e às vezes teremos convidadas. A gente vai ter... tem dias que só eu e Thaís, a gente falando dos temas que a gente gosta, que aqui o nosso tema é muito além da cirurgia plástica, né? Muito A gente vai falar sobre cirurgia plástica, mas muito mais coisas rolarão por aqui. Então, eu e Thaís estaremos com vocês. Toda semana vai ter vídeo novo e a gente vai jogar lá no YouTube, né, Thaís? A gente já vai mostrar para vocês o canal, tá? Vamos ter um novo Instagram, tudo direitinho para vocês. E aí a gente quer também uma troca, né? Que tem a gente vai sentir falta da interação que a gente tinha naquela outra rede social que a gente estava fazendo ao vivo. Então a gente está estudando ainda formatos. Uma forma, tá? né, de conseguir. Para buscar perguntas de vocês, para vocês interagirem com a gente de repente no Superchat, mandarem para a gente pelo Instagram. A gente não vai perder esse contato. Não vamos deixar de responder as perguntas que vocês vão enviar. Então, sempre vai ter aqui, a gente vai estar continuar respondendo, como a gente respondia no Instagram, a gente vai continuar respondendo as dúvidas, as perguntas de vocês. Agora, nas férias da Fabiana, que infelizmente, né, pelo aumento do Covid e tudo mais, eles suspenderam a viagem que eles iam fazer, ela abriu muitas caixinhas de perguntas, eu não sei se vocês viram. E como funciona, assim, né? Foi muito legal, foi muito legal, muita gente mandou... dúvidas e, nossa, teve muita gente mesmo. Foi uma interação enviando. Muito boa. E isso vai ser bem legal para a gente trazer as perguntas para cá também. Eu posso responder lá, né, no Instagram e posso trazer aqui para o YouTube também. Exatamente. As dúvidas de lá para cá e acho que vai ser bem legal para a gente ter. Tem muita gente que também não tem o Instagram e que acho que hoje o YouTube tem tudo, né? O YouTube é muito fácil, né, da gente aprender tudo e aqui a gente vai ser troca. Assim, eu, particularmente, já escuto podcast há muito tempo, mas eu me distraio. Se eu não tenho esse contato, o vídeo, eu acabo me distraindo um pouco. Então, esse formato que a gente está fazendo, que a gente chama de podcast, mas na verdade é o videocast, né? Eu acho que vai ser bem interessante para a gente... falar tudo o que a gente já fala diariamente fora das câmeras. Só que a gente vai estar trazendo para vocês. Porque uma coisa que eu falo muito com a Fabi, é óbvio que para ela, que já lida com isso há muitos anos, muitas perguntas são muito simples. Só que para a gente, né, eu me considero leiga também, estou totalmente fora da área da medicina, não são simples as perguntas. Sim. Então, a gente está aqui nesse bate-papo, a gente vai conseguir trazer e elucidar muita coisa para muita gente. Nossa intenção é essa. Com certeza a gente vai conseguir, eu acho que alcançar um público que a gente não alcançava, Sim, né? Estava mais restrito, né? A gente ficava ali realmente dentro de uma bolha. A gente quer furar essa bolha. Furamos já. Já furamos. Só de estar aqui, gente, fazendo esse primeiro teste, isso é um teste, tá? Se tiver alguma coisa errada, peguem leve. Ainda vai mudar, algumas coisas vão mudar. Ainda tem alguns ajustes para fazer, mas vai funcionar e vai dar super certo. Já deu, né? Super certo. Estamos caminhando para isso.
Agora ver a questão mais decorativa, luz, acertar um ângulozinho ou outro. Nossa produção está ali trabalhando para isso. Yes. Mas o importante é se comunicar. Isso aí a gente está fazendo já, e já vamos começar. É isso aí, né? Vamos começar. E a gente está pensando em vários convidados legais, assim, né? Falando sobre tudo que o universo feminino abrange, assim. Na verdade, coisa, o que eu disse outro dia, eu vou repetir aqui, que eu disse no off, né? Só nós temos, hein? Agora vai para você. Só nós temos esse insight. Foi a caixa que eu tenho, eu gostei dessa explicação, acho que dá para entender, né, o porquê do podcast, é que eu abro uma caixa que eu tenho domínio sobre essa caixa, que é a cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica eu tenho muitos anos, né, de carreira, então eu consigo dissertar muito bem e tirar muitas dúvidas, elucidar. Claro que eu estou sempre aprendendo, mas eu consigo abrir bem essa caixa e explorar muito bem essa caixa. Só que tem muitas outras caixas que a gente pode abrir também, né, dentro desse universo da mulher, que isso vai ser o que a gente vai mais abranger aqui, que é o universo feminino. E aí a gente vai conseguir abrindo várias caixinhas, né? E a gente vai São trazer várias gente pessoas que sabe do que vai estar falando também. Também. E ajudando a gente, né? Todo mundo. Para ajudar, porque é óbvio que eu não consigo falar sobre todos os assuntos de beleza feminina. Então, moda, falei, vamos lá. Sobre autoestima, psicologia da mulher, relacionamento entre homem e mulher ou entre uma filhos, sexóloga, família. De repente, né? Exatamente. Tem muita coisa, assim, na verdade, que dá pra gente trazer e agregar. É, né? O que te empodera, né, Thaís? O que te empodera. O que te empodera. O que te empodera? Olha, temos que ser sinceras. Só da gente estar aqui, hoje a gente vive num mundo muito artificial, né? Que é fácil da gente se esconder, é fácil você esconder um detalhe que te incomoda, é fácil você apagar o que está te incomodando. Só que quando a gente está aqui agora, ao vivo, até a gente mesmo, que trabalha com isso, que vive esse mundo, a gente fica, opa, tem isso aqui que pode melhorar, isso aqui que pode melhorar, isso aqui. E aí a gente, alguns dias já, a gente começou, será que a gente está com baixa autoestima? Será que o que está havendo? Será que a gente está com algum problema de fez a gente pensar um pouco, né, Thaís? Sim, isso acontece diariamente com todas nós. Será que eu tô gorda, né, Thaís? Será que eu não tô gorda? Gente, eu brinquei. Porque no vídeo é difícil. Aumenta, tá? É Aumenta. difícil. Eu falei pra Fabiana, se eu tiver desse jeito que eu tô me vendo no vídeo tô com ao transtorno vivo, de imagem. Pronto, cadê Célia? Então, assim, todo mundo vive isso, né? A gente tem monstros diários que a gente tem que estar sempre trabalhando. E o nosso, assim, maior interesse hoje em estar aqui é de estar ajudando todas vocês. E levando esse conhecimento aqui, ó. Isso aqui tem muito conhecimento para passar. Tenho muita coisa para ensinar e tenho muita coisa para aprender. Então, convido vocês a estarem com a gente nessa viagem aí do videocast, do podcast. E a ideia do nome, vocês entenderam? Todo mundo trocadilho. Fala pra ela o dia inteiro. Isso pode, Fabi, isso pode, Fabi, isso pode. É a pergunta que eu mais escuto. Né? E aí virou, pode, Fabi? Pode, Fabi. Será que pode? Será que não pode? Você vai descobrir aqui se pode, se não pode. Você tá muito profissional no assunto. Viu? Gostei. Tô aprendendo. A gente tá ansiosa, né? A gente não aguenta mais não estarmos ao vivo com vocês toda semana. Ai, gente, você viu? Eu postei outro dia, né? Bombou, né? E engraçado, o não tava... Vocês estão com saudade da live? Sim ou não? E a caixinha do não tava próximo de quando você clica para ir pro próximo story, né? E aí tinham 4 cliques no não. 4 respostas. Doutora, desculpa, apertei errado. Aí eu, ai, que bonitinho, gente. Todo mundo tá com saudade. Assim, a gente viu a diferença que isso trouxe pro nosso trabalho, né, Fabi? Nossa, sensacional, porque, gente, a live foi uma quebra, né, de paradigma, porque assim, gente, vocês chegam aqui, é tão bonitinho que elas já sabem tudo, né? Gente, é uma coisa. Elas sabem bom pra tudo todo mundo. Não, doutora, eu não tenho pergunta nenhuma, porque eu assisti todas as lives e eu aprendi. Eu vi você falando isso. Aprendi não, gente, jeito. Muito fofo. Isso é bom pra todo mundo, porque assim, você acaba otimizando mais a sua consulta de uma forma muito boa. Tanto pro médico quanto pra você. E a proximidade, né? Eu acho que a proximidade que a gente
consegue, né, estando ali na live, a gente tem a sensação de que a gente já é amigo da pessoa. Ó, né? Eu posso falar isso, eu escutava muito isso, de todo mundo tinha uma certa imagem da doutora Fabiana como se ela fosse meio que inatingível, porque ela se veste muito bem, ela é muito elegante, só que ela é uma das pessoas mais simples que eu já conheci na minha vida. E vocês, no ao vivo, elas conseguiram ver isso, sabe? Então, você conseguiu quebrar também essa barreira. Que você não é nada inatingível, não é nada acima de ninguém. Sou igual a todo mundo. Tenho falhas também. Muitas dores, todas nós. Sim, sou mulher do mesmo jeito, tenho... Você é mulher, você é mãe, você é filha, você é amiga, você é irmã, você é cunhada, você é tudo que todos nós somos, né? É lógico que eu tenho uma... Por isso, aqui eu tô dizendo da caixa, né? Da cirurgia plástica, que eu estudei a minha vida inteira, então... Eu continuo estudando. E a gente não para nunca, porque é um assunto que nunca é infindável, né? A gente tem atualizações, a Deus, né? A gente está sempre atualizando e trazendo coisa nova e querendo inovar. Então, é isso. Vamos trazer as novidades para vocês. E a gente quer também, a gente conta muito com vocês. Que vocês se inscrevam, sabe? Na nossa nova plataforma, no nosso canal. Para a gente entender se vocês estão gostando, o que vocês querem saber, o que vocês querem ver, o que está faltando, não só para a gente, novas ideias, né, Thaís? A gente está super aberto também aqui. Sempre. A ideias, né? Acho que vai ser muito legal essa interação com vocês mais uma vez. Só para vocês saberem, esse estúdio aqui que nós estamos... O marido da doutora que está montando, ele que está idealizando, ele que está fazendo tudo. E é em cima da clínica. Então, vai facilitar muito. A gente já vai facilitar a nossa vida, porque sair do consultório, como eu fazia, né? A gente saía quinta-feira e era um compromisso mesmo meu, toda quinta-feira. Depois a gente passou para 15 em 15, né? Mas a princípio era toda quinta a live. Eu saía do meu atendimento, quinta-feira é dia dos meus atendimentos de novas pacientes, né? Consultas de primeira vez. Saía daqui, às vezes, exaurida, porque são muitas histórias, né? O dia de consulta é um dia Quem não vive isso, é um dia que te consome muito, são muitas histórias, muitas Ninguém que dores. Vem procurar, né? O consultório tá muito bem, a realidade é essa, né? Tem sempre tem alguma dor, simples, né? Tem uma dorzinha. Tem umas... Qual é a tua dorzinha, né? O que a gente pode... E aí é isso, aí... ainda tinha a questão do trânsito, né? Você sair, a gente... Para quem não sabe, a gente fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No horário, assim, que a gente fechava, é um horário muito ruim do trânsito aqui, que para ali próximo ao Village Mall. E a gente perdia um tempo ainda, né? E você chegava em casa já meio cansada. Então, isso aqui vai facilitar muito. Não dá tempo nem de comer nada. A gente já, né, já preparava para a live, corria, porque não dava para fazer aqui, porque a gente não tinha estúdio. Então, a live aqui da clínica era complicado, porque tinha obra em outras salas e é o horário de obra deles. Não então, tem o que a gente questionar, não tinha nem como questionar nada. Posso ser sincera? Sabe o que eu amei? Eu passei a jantar com a Fabiana. Ah, isso é bom! Acabava as lives, a gente estava sempre ali, né? Conversava e trocava, jantava, uma comidinha boa da Dona Lê. Pois é. Mas agora vai ter depois do podcast. A gente pede iFood. iFood. Nota nós. Nota nós. Quem sabe futuramente. Não é? E aí... Que mais, Thaís? Vamos lá. Na verdade, a gente ainda não pode falar muita coisa. Não posso falar um horário, Quando será que a gente... Em breve. Sabe aquela frase que é meio chata? Mas é o que podemos trabalhar hoje. Em breve. Em breve mesmo. Eu acho que é em breve mesmo. Eu acho que agora tá tudo já no ponto, né? Tá tudo bem faltando encaminhado. Pequenos detalhes. Então, assim, a gente vai assim mesmo, Thaís. Vamos na cara e Vamos assim mesmo. Sabe que a gente não tem essa. Não, vai assim mesmo. A gente fazia com o celular, né? Sem luz, sem nada, sem áudio, sem nada, gente. Com latido de cachorro, com abertura de porta, aí filho chamando. Tá criança chorando, é assim mesmo, a gente vai nessa, vamos embora. Trabalhamos com realidades aqui, tá? E aí a gente vai seguindo. Mas eu tô muito feliz. Eu também. Muito, acho que vai ser muito bom para todas nós. Me sinto, assim, muito honrada, porque é uma parceria que funciona muito. Para quem não sabe, eu estou na vida da Fabiana há 8 aninhos, sabia? Completo 8 anos esse ano. Uma baby, né? Você me viu florescer. Uma baby. Você me viu florescer. Para quem não sabe, eu tenho 32 anos, tá? Só uma muito baby.
Imagina 8 anos atrás. Eu era realmente, né? Então, assim, Fabiana é uma referência para mim, obviamente, como mulher, como profissional, como mãe, como amiga, como família. Ela sabe disso. A gente sempre fala muito. E ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e dividindo isso aqui com ela, para mim, não tem preço. Eu agradeço muito. E a Thaís é o braço, né? Thaís. Braço e perna, não vem braço não. direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, né? Assim. E é tão bom, né? Como funciona, assim. Eu acho que todo mundo nessa vida precisa. Ninguém faz nada sozinho. Sim, não dá para fazer nada sozinho. A gente depende muito de uma equipe, né? Na verdade, a gente tem uma equipe muito boa, tanto de consultório quanto Outro de dia eu estava cirurgia. falando com alguém sobre isso, sobre equipe, e é uma dificuldade muito grande das pessoas. Eu tenho grupos de médicos, e a grande dificuldade de muitos médicos é a formação de equipe. E eu, assim, tenho que agradecer a Deus todos os dias, porque eu tenho uma equipe maravilhosa. Tenho uma equipe tanto na clínica, né, administrativa, e uma equipe cirúrgica também muito coesa. Então, eu acho que é tão bom, né? É muito bom. Quando a gente recebe esse feedback. E é um feedback que a gente recebe, modéstia à parte, diariamente. Diariamente, né? Isso é muito bom. Todas as pacientes se sentem muito abraçadas, né? Pela gente, e acho que esse é o nosso maior diferencial. Acho que o maior segredo é fazer o que a gente ama. Exatamente. Lembra uma vez, a gente estava conversando agora no começo do ano, bem na primeira semana, a gente viu um meme que viralizou muito durante a semana, falando, o triste de voltar das férias é ter que voltar a trabalhar. Aquilo. Eu falei, eu não acho não. Gente, o triste das férias é ter que voltar a trabalhar, né? Eu falei, gente, é muito bom. Todo mundo tem que tirar um descanso, tirar uns dias. Gente, eu já tava doida pra voltar. Fiquei fazendo caixinha de pergunta nas férias. Tão melhor. Né? Você se sente as férias, férias só é bom porque a gente sabe que pode voltar. É isso. É exatamente isso. É exatamente Viajar só é bom porque a gente sabe para onde a gente vai voltar, né? Para nossa casa. Nossa caminha, né? Nada melhor. Então, quando eu vejo, assim, eu escuto isso muito. A gente vê muito isso, principalmente nessa época, né? Sim. Todo mundo triste, assim, sabe? Eu tenho que voltar a trabalhar. Ai, gente. Não, gente. Então tá tudo errado. Não, e tem uma coisa que eu fico totalmente irritada, que você sabe, né? Gente, eu fico totalmente irritada quando não tem cirurgia. Passar uma semana sem operar pra mim, pensa na pessoa, Siri na lata. É exatamente isso. Thaís, pelo amor de Deus, uma semana inteira no consultório, não pode ter cirurgião uma semana inteira no consultório, não, gente. O negócio é centro cirúrgico. São 20 anos de centro cirúrgico? É difícil, né? Mais, eu acho, né? A gente está em 2022? Foi 2000? Centro cirúrgico mesmo, eu comecei em 98 para 99, né? Eu me formei em dezembro de 98. 99 eu comecei o meu primeiro ano de geral, mas no internato eu já me apaixonei por cirurgia. E aí comecei em 98. Tem mais de 20 anos. Então 22, tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos que a minha vida é dentro do centro cirúrgico. Então eu sinto muita falta, muita falta. Que é tá faltando alguma coisa da sua vida ali, um pedacinho, né? Que é um momento de estar ali numa dedicação completa, né? É muito bom. Muito bom a gente fazer o que gosta. E é uma responsabilidade que não te pesa, assim, né? Não. Porque você é muito confiante, você é muito segura no que faz. Sim. Você corre atrás de conquistar essa confiança. E você é uma mulher muito de Deus, né? Amém. Isso eu acho que isso também, Thaís, você tocou num ponto muito importante. Porque desde que eu desde a cirurgia, desde sempre na minha vida, né? Eu sempre tive muita fé, sempre fui uma pessoa de muita fé. E se não fosse, não estaria aqui. Porque passei minha vida muito sozinha. Porque aos 17 anos eu saí de casa. Conta pra eles como é que foi um pouquinho. Você veio parar no Rio de Janeiro? Eu, aos 17 anos, com 17 anos, 16 para 17 anos, resolvi que queria fazer medicina. E aí, depois com 17 anos, morando numa cidadezinha do interior, né, 3.000 habitantes, resolvi fazer medicina. Só um parênteses, hoje ela mora num condomínio que com certeza tem mais do que isso. Acho que esse não tem, hoje não, verdade, esse é pequeno, mas esse é mais exclusivo. O anterior, sim. Mas o outro, o anterior, sim. E aí, aos 17 anos, fiquei nessa empreitada.
assim, e há quantos anos atrás? Eu tenho 47, há 30 anos atrás, né? Na região onde eu morava com os meus pais, que meus pais moram até hoje, que é interior de São Paulo, não tinha nenhuma faculdade perto. A faculdade mais próxima daquela região estava a 260 quilômetros. Então, eu sabia fazer isso diariamente era inviável, né? Eu sabia que, certamente, para ser médica, eu ia ter que enfrentar estar longe da minha família. Essa era, assim, uma coisa que eu tinha plena certeza. Uhum. Mas eu não tive medo em nenhum momento. E aí fui fazer. Os seus pais te apoiaram, né? Para fazer medicina, sim, sempre. Aí fiz vestibular em São Paulo e vim fazer no Rio. E aí vim fazer vestibular aqui. São Paulo era muito mais difícil para passar no vestibular em medicina do que no Rio de Janeiro. E eu, como tinha 17 anos só, e estudei, gente, para vocês saberem, não sei nem se a Thaís sabe disso, mas eu estudei até o 9º ano, que seria 9º ano hoje, que na época era a 8ª série, em colégio público. Não sabia. Meus pais não tinham dinheiro para pagar colégio particular para gente, nem para mim, nem para os meus irmãos. Meu irmão, ele fez até o 3º ano do ensino médio, ele fez colégio público. Que legal. E eu fiz até o 9º ano, que seria, na época, a 8ª série, no colégio público. E a partir do 1º ano do ensino médio, eu fui estudar numa cidadezinha que é a 20 quilômetros de São Francisco. Pegava o ônibus todo dia cedinho, ia para lá estudar para poder aprender um pouco mais, ter um pouquinho mais de bagagem, né? Para poder fazer o vestibular, né? E aos 17 anos, então, fiz o vestibular em São Paulo, que dava, assim, 200 candidatos por vaga, porque tinham pouquíssimas faculdades. Mesmo as faculdades particulares da época, dava, assim, mais de 100 candidatos vaga. E eu passava na primeira fase, né? Mas eu não conseguia. Na segunda, eu já não dava, porque eu tinha que fazer cursinho, né? Uhum. Para poder passar. E aí fiz vestibular aqui no Rio, e aqui no Rio eu passei. E aí foi uma... Você fez em Aí foi uma briga, né? Aí o meu pai veio me trazer. Quando o meu pai veio me trazer, essa é uma história muito legal, porque meu pai veio me trazer aqui para o Rio para fazer a minha matrícula em Teresópolis. E aí, quando eu cheguei em Teresópolis, meu pai falou, aqui você não vai ficar. Mentira. Juro. Você não vai ficar, não vou te deixar aqui. Mas por quê? O que ele achou de Teresópolis? Eles tinham muito medo do Rio de Janeiro, porque a gente, numa cidadezinha de 3 mil habitantes do interior de São Paulo. Então, por mais que os meus pais tivessem uma cabeça muito aberta, criando os filhos para o mundo, eles tinham esse medo. Claro. Para você ter ideia, quando eu vim fazer o vestibular no Rio, eu não sei, eu acho que você era muito criança, Thaís, mas teve uma época que tinha muito assalto, roubavam muito tênis de marca. Uhum. E assim, eu nunca tive, tá? Tênis de marca. Nunca tive, né? Assim, minha mãe falava assim, quer fazer medicina, é uma calça jeans, um tênis e camiseta. E olha lá. Assim que você vai ter que se vestir, é assim que você quer. Foi a minha opção. Então, eu sempre fiz a opção. Viajar? Não, vou investir, quero estudar, quero fazer. E aí, o meu pai tinha pavor. Minha mãe falava assim, Deus me livre, ainda bem que você não tem tênis de marca. Porque já pensou, você roubarem o teu tênis, você ainda fica descalça lá, minha filha? Eu falei, não, mãe, pelo amor de Deus. Aí, eu lembro que eu vim fazer esse vestibular aqui. E aí, na época, não passei nas faculdades aqui do Rio, também não passei na Federal, passei na particular em Teresópolis, era na época Sesgran Rio. Uhum. Eu não sei se você chegou a conhecer a Fundação Sesgran Rio, porque eram todas as faculdades particulares do Rio, você fazia a opção, prestava aquela instituição, e aí depois, se passasse, fizesse a quantidade de pontos, você era direcionada para as melhores faculdades particulares. E a minha primeira opção era Teresópolis mesmo. E eu passei com a quantidade de pontos suficiente, vim. Aí meu pai falou, a gente vai lá para
poder ver como é. Aí chegamos lá em Teresópolis, fomos direto para a faculdade e chegando lá, meu pai chegou a gente estava na secretaria da faculdade para fazer a minha matrícula e assim, dinheiro contadinho, tá? Porque não era fácil, era dinheiro contado para fazer matrícula. Era na época daquele cruzeiro cruzado, que o negócio era um absurdo. Sim. Eu chorava porque o negócio aumentava de um dia para o outro. E aí meu pai falou assim, aqui você não vai ficar. Vamos embora, eu quero te levar embora. Não quero que você fique. A gente não encontrava um lugar para eu ficar. Para morar. Para morar. Uhum. Porque eram poucas as pensões que tinham em Teresópolis. Gente, há 30 anos atrás era outra estrutura, 30 anos atrás, né? E assim, ele não tinha dinheiro também para me colocar, vou alugar um apartamento para você ficar. Uhum. Não tinha condição financeira. Sim. E a gente não encontrava um local adequado. E com aquela cabeça de interior, morrendo de medo. Sim. Com 17 anos de idade, deixar a filha por aqui. Sim. O que aconteceu? Eu fui... Aí eu me desfoquei aqui. Ele falou assim, quero te levar embora agora. Tinha uma senhora que estava sentada esperando sair a nova lista de espera, porque a filha queria muito entrar na faculdade. E aí ela virou para o meu pai e falou assim, não faz isso com ela. Aí era a dona Sônia. E aí, não faz isso com ela. A minha filha está querendo tanto entrar e não está conseguindo. Deixa ela ficar. Ela já estava observando. Ela estava ali observando esse movimento, eu chorando, não sei o quê. E aí ela falou assim, desculpa me intrometer, mas se a sua filha quiser, se o senhor permitir, ela pode ficar na minha casa. Olha Deus aí. Olha Deus agindo. Aí eu olhei para ela com um olhão, falei assim, meu Deus. Ela pode ficar na minha casa até você encontrar um local para você ficar que seja seguro. E aí, eu fiquei na casa da... Eu não sabia disso. Eu fiquei na casa da Sônia. Fiquei na casa da dona Sônia e do doutor Sebastião. Uhum. Que depois eu vim descobrir que o doutor Sebastião, o marido dela, era médico na cidade de Teresópolis e é patologista. E me deu aula, inclusive, na faculdade. Olha, que legal. E eles estavam ali esperando para que a Lara entrasse na fila de espera. Filha deles. E a Lara entrou. Realmente, a Lara entrou e foi uma das minhas melhores amigas durante a faculdade toda. Que legal. Então, eu fiquei na casa da Sônia e do doutor Sebastião, que eu sou extremamente grata até hoje. Fiquei umas 2... Deus age de formas misteriosas. Não, Thaís, você não tem noção, assim, porque... Você acredita, claro, que a Sônia e o Sebastião, eles eram... Aí a dona Sônia começou a conversar com meu pai, uhum. E aí eles descobriram que a família deles, a família da Sônia, era do interior de São Paulo. Olha. De uma cidade próxima a São José do Rio Preto, que é perto de São Francisco. As conexões, né? E o irmão ou cunhado da Sônia tinha sido prefeito de Catanduva, que é a cidade de onde eles vieram. E meu pai foi prefeito na minha cidade. E eles se conheciam. Meu Deus! Eles se conheciam. Aí seu pai relaxou, Aí né? meu pai deixou. Aí meu pai deixou. Aí ele falou, então você vai ficar. Então você pode ficar, dona Sônia. Como é que são as coisas. Se dona Sônia não tivesse ali? Gente. Naqueles 5 minutos ali. Pensa. Não tinha ficado. Tinha ido embora. Talvez nem médica seria. Olha nem que seria. Louco, né? Então, é Deus agindo o tempo todo. A gente vê isso tanto, né? O tempo todo. Aí, fiquei lá na casa da Sônia e doutor Sebastião. Depois encontrei um local para ficar, uma pensão para ficar. E fiquei nessa pensão. Confortável, você estava fiquei nessa pensão, não tanto, mas fiquei lá nessa pensão durante... uns meses, acho que no meu primeiro ano de faculdade eu fiquei na pensão. Quando terminou o primeiro ano de faculdade, eu aluguei um apartamentinho com as meninas da pensão, porque eu fiz bastante amizade. A gente juntou um grupo e alugamos um apartamento. Aí passa para outra fase, né?
outra fase, porque... Você estava ali com seus 18. Mas as meninas moravam aqui no Rio. A grande maioria das meninas... As meninas que locaram um apartamento comigo tinham família no Rio. A família já era daqui. Então, elas vinham embora no final de semana. Elas desciam, né, de Teresópolis para o Rio, iam para as casas delas e eu ficava sozinha. Tadinha. Olha, foi pesado, assim, com 18 anos, né? E não é como hoje, que você tinha telefone celular para falar o tempo todo. Tem internet. Eu juro para vocês, eu me lembro que para eu falar com os meus pais, eu ligava a cobrar, ou eu carregava sacos de ficha. Porque não era nem cartão. Era saco de ficha. Você está se denunciando, hein, Fabiana? Tô me denunciando, mas, gente, há 30 anos atrás, gente. Por favor. Eu falo que essa minha geração dos 30 é que pegou essa virada. Gente, claro. E a tua hoje com 15, a tua filha, ela não consegue nem imaginar como é que seria. Não seria não ter internet, não ter telefone, né? Mas a gente vivia, tá, gente? A gente conseguia se virar. E eu imagino naquela época. Pois é. Até para estudar, né? Eu faço ideia de como era para você estudar naquela época medicina. Para estudar, primeiro que a gente não tinha dinheiro para comprar todos os livros. Eu não tinha dinheiro para comprar todos. Não, gente, tem um ponto no meio disso tudo, tá? Eu sempre fui muito, assim, ligada e sempre muito preocupada com os meus pais, com tudo. Nossa, vem tanta história na cabeça que eu tenho até que... Mas sabe o que vai ser bom? Esse espaço aqui é pra isso. Gente, é muita história que vem na minha cabeça. Porque passa um filme. Não falava, vamos Acho que dá pra fazer um filme. Vamos escrever um livro. Agora não, vamos fazer um podcast. Dá pra fazer um podcast. E aí, o que eu ia falar? Fugiu. Um ponto no meio disso tudo, não, quando você estava estudando, que você não tinha dinheiro. Lembra da história do cruzeiro, do cruzado? Aquilo era uma loucura, né? Cada dia acho que você não viveu isso, né, Thaís? Mas a inflação era uma coisa assim tão absurda, que eu não me lembro, mas eu sei que aumentava assim de um dia para o outro, era um aumento que era muito absurdo. E o meu pai sempre muito preocupado, assim, não sei se eu vou conseguir te manter aí e tal, porque não era só a mensalidade da faculdade, que não é o que é hoje, era muito mais barato do que é hoje. Né? Era uma fundação lá, então Fundação Educacional Serra dos Órgãos, que hoje é a universidade, FESO, né? Hoje não é mais a FESO, né? E aí eu... Mas é isso, né? Você tinha moradia, alimentação, eu falei, pai, tudo. Eu falei, eu vou entrar com pedido de crédito educativo. Que na época o crédito educativo funcionava muito, eu não sei se hoje em dia como está isso, mas funcionava muito, mas era muito difícil conseguir. Era muito difícil. Aí meu pai, não, você não vai conseguir, não tem como, esquece isso, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Aí eu pedi ajuda para um secretário do meu pai, que na época meu pai trabalhava na prefeitura, um amigo dele que era secretário. Eu falei, junta todos os documentos que eu preciso. Fala nada pro meu pai, não, mas junta todos os documentos que eu vou levar, vou dar entrada. Abriu vaga para o crédito educativo, vou dar entrada. Não deu outra, minha filha. Consegui. Fiz uma carta, na época você fazia uma carta, você levava todos os documentos e fazia uma carta contando a sua história e falando e tal. E eu fiz isso tudo, mandei e só contei pro meu pai quando eu tava... Falei, pai, consegui o crédito educativo. Ele, o quê? Eu falei pra você não fazer. Eu falei, consegui. Legal, e aí eu fiz a minha faculdade, isso consegui do primeiro para o segundo ano. Então, meu pai pagou a faculdade mesmo no primeiro ano. No segundo ano, eu já tinha o crédito educativo. E pagava uma mensalidade bem baixinha, bem baixinha. Isso é Deus agindo de novo, né? Porque se tivesse, Thaís, que manter realmente uma faculdade como era, meus pais não teriam conseguido. Eu teria que assim, acho que teria que parar. E assim, sendo muito sincera, muita gente fala, mas tem que estudar e trabalhar, mas para você estudar para medicina é difícil, né? Difícil, muito difícil. Porque o período é integral, você tem que se dedicar. Eu entrava na faculdade 7h30 da manhã, saía 6, 7 horas da noite. Aí como é que você ia trabalhar? E outra coisa também, eu não tinha livro, eu tinha que ficar na biblioteca estudando. Né? Eu não tinha livro. Então,
fazia um monte de xerox, lembra? Antigamente, um monte de xerox, né? Ficava lá na máquina. Tá? Também não aí ficava lá não. aquele monte de fazendo xerox de tudo, porque não tinha como. Mas sempre fui uma mas aluna. É bonito voltar, sempre né? fui uma aluna muito aplicada, então nunca tive muita dificuldade. Não sou aquela mega inteligente que assiste aula e aprendi tudo. Não. Sempre tive que debruçar sobre os livros mesmo para poder se dedicar, né? Sempre muito dedicada. Mas isso não faz bem hoje pro seu coraçãozinho? Faz muito. É sensação, a sensação de que eu fiz a coisa certa. É isso que eu falo, que eu tento assim ensinar para Roberta. É você ir dando os passos no caminho que você não se arrependa. E só eu uma acho coisinha, que não é só para Roberta que você ensina isso não, tá? Você não faz ideia de como você inspira que pessoas, bom. Principalmente a mim. Eu fico muito feliz de inspirar positivamente as pessoas, né? Porque hoje tem tanta gente que inspira negativamente. Vamos inspirar positivamente. Eu acho tão bonito você falar um pouquinho da sua história, porque quem te conhece hoje, às vezes não sabe. Não sabe, né? Acha que é fácil ter uma vista bonita, acha que eu sempre tive legal, bolsa de marca. Exatamente. Amor, eu ia para a faculdade, é aquilo, tá? Abrir mão de viagem internacional que eu podia ter feito. Sim. Era uma calça jeans, um tênis e camiseta. Né? Olhe lá olhe lá, amor, porque assim, eu tinha que ter dinheiro para me alimentar, eu tinha que ter dinheiro. E ainda meus pais, assim, eu ia ver meus pais, que era muito longe, ia de ônibus uma vez no mês. Tadinha, porque não tinha dinheiro para ir. E avião, amor, naquela época não tinha avião, não. Avião era para rico. Exatamente. Avião era para rico. Era milionário. Eu não tinha dinheiro para ir de avião, a gente ia de ônibus mesmo. E era um chãozinho, hein? Um chãozinho, 1.100 quilômetros. Viagem cansativa. 1.100 quilômetros. Pegava o ônibus de Teresópolis, vinha até a Novo Rio. Da Novo Rio, pegava o ônibus e ia para São José do Rio Preto. E de lá de São José do Rio Preto, ia para casa dos meus pais, ou meu pai ia buscar, ou a gente ia de ônibus. Eu tô falando a gente porque depois de um tempo, a minha irmã, quando eu me formei, na verdade... eu tenho de diferença para minha irmã 6 anos. Então, foi o tempo de faculdade. Então, foi mais ou menos o tempo. A minha irmã demorou ainda uns 2 anos para entrar. Então, tem aí um intervalinho. Ela veio fazer faculdade em Teresópolis também, que é uma história super legal também, para eu contar em outro momento. A gente não pode soltar todo o nosso ouro, Vou guardar para quando convidar a Cris, para ela contar a história dela, que é bem legal também. Cris é maravilhosa. Meu sonho, Cris, eu sei que você vai ver isso. Meu sonho é que você morasse no Rio de Janeiro e para trabalhar aqui. Essa dupla. Trabalhar aqui. Ninguém, não, seria gente. muito bom. E aí, depois disso, eu fiz faculdade, terminei a faculdade lá em Teresópolis, em 98. Passei na residência de cirurgia geral. Isso é interessante para vocês saberem também. Então, assim... Porque muita gente não sabe quanto tempo. Explica como que você chegou hoje como cirurgiã plástica. São 6 anos de faculdade, né? São 6 anos de faculdade, medicina. Depois dos 6 anos de faculdade de medicina... eu fiz 2 anos de cirurgia geral. Eu passei na residência de geral lá em Teresópolis mesmo. Então, eu fiz a residência de geral lá. E depois vim fazer a residência de cirurgia plástica, que são mais 3 anos em Niterói. Então, são 11 anos aí só para você em Niterói. Tá Hoje são 3 anos de geral. Também. Então, hoje são 12. São 3 de geral e 3 de plástica. Então, é mais uma faculdade, né? Sem dúvida. É mais uma faculdade. E é mais a prática? É você botar a mão na massa todo dia, né? Todo dia. E aí, você viu que era isso que você queria fazer, né? Pra quem não sabe, gente, Fabiana já pensou em ser pediatra. Gente, quando eu estava na faculdade, antes de entrar no último ano, que é o internato, que é a época que a gente faz ali a prática mesmo, que você vai para o hospital e tal, o internato. Antes do internato, eu queria fazer pediatria. Eu era a pediatra da turma. Ai, gente, não consigo Gente, era muito pediatra. Isso. Porque no 3º ano, para ganhar um dinheirinho, o que eu fiz? Fui trabalhar no 3º ano da faculdade.
eu tirava o final de semana, eu trabalhava. Então, eu fazia estágio. Estágio eu fazia em quê? Pediatria. Só atendia pediatria. Era meu sonho fazer pediatria na época. E atendia muita criança. Ah, mas você tem o maior jeito com criança. Todas as vezes que a gente recebe lá na clínica, tem. Você é carinhosa, você tem uma voz fofa, você fala. Olha eu, né? Sei, eu daria uma boa pediatra. Você daria uma ótima pediatra. Eu não sei se eu daria uma ótima pediatra. Mas aí eu me apaixonei quando entrei no internato, eu me apaixonei por cirurgia. Foi a primeira cadeira que eu rodei, na verdade, a gente roda nas cadeiras principais, né? E foi a primeira. E aí eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero centro cirúrgico, eu quero viver em centro cirúrgico. Não necessariamente a plástica, né? Você ainda não sabia que seria Não plástica, sabia. Mas a cirurgia tava ali. Juntando cirurgia com pediatria, eu falei, vou fazer cirurgia pediátrica. Tanto que a minha como chama aquilo? A monografia minha de conclusão do curso, minha tese de conclusão, né, TCC, é em pediatria, em cirurgia pediátrica. Olha só. Eu fiz tumores em criança. Tumor abdominal em criança. Foi a minha tese do último ano. E aí... Só que aí eu comecei a acompanhar um cirurgião pediátrico e me deparei com algumas situações que eu não gostaria de viver para minha vida toda. Porque você pensa em tratar tumor em criança, é muito difícil. Então, assim, tem patologias que são patologias muito simples, mas quando as patologias são graves, são muito graves. E eu não tinha... Né? Acho que trabalhar com isso todos os dias me pesava um pouco. Então, o dia que eu ficava com ele em cirurgia, que tinha cirurgias assim mais tristes, eu sentia que eu ficava muito mal. Falei assim, gente, como é que eu vou viver isso a minha vida toda, né? Como é que eu vou viver isso a vida toda? E aí, foi aí que surgiu quando eu fazia geral, eu sofri muito bullying, tá? É mesmo? Na cirurgia geral. Então, eu sabia que para fazer... É um ambiente ainda muito masculino, para fazer né? tanto cirurgia pediátrica quanto cirurgia plástica, eu tinha que fazer cirurgia geral. Então eu sabia que, de qualquer forma, ali eu tinha que passar. Aí, comecei a fazer geral e ali na geral eu ia decidir qual ia ser a minha outra especialidade. E todo mundo virava para mim e falava assim, você devia fazer dermatologia. Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Aí menosprezando, né, gente? Muito, Thaís, muito. Eu ainda vou convidar uma amiga que é cirurgiã plástica para a gente falar sobre esse mundo que hoje, já graças a Deus, está muito melhor. Mas que... ainda é. Ainda é. Ainda é. Muito masculino. Ainda é. Infelizmente. E aí eu realmente passei pela geral, passei alguns perrengues na geral. E você pensou em algum momento em fazer cirurgia dermatológica? Não, nenhum momento, né? Nunca, porque eu acho que dermatologia é clínica. Você tem que gostar de clínica, né? E eu não gostava de clínica médica, eu gostava de cirurgia. Por mim, na grande verdade, na época, eu pensei em ficar em cirurgia geral, em trauma. Porque eu gostava de atender trauma. Eu gostava de estar ali fora do país. Fora do país tem muito, né, muito cirurgião de trauma só. Aqui ainda não tem muito, assim, não tem essa coisa do cirurgião traumatológico, né, que vive só naquilo. Só viver para aquilo daí, né? Não tem como no Brasil a gente ficar na cirurgia geral mulher, eu acho que principalmente, que ainda tem um viés meio machista, né? Então, eu me senti meio que tendo que buscar uma outra especialidade que se enquadrasse mais, porque eu mesmo fazendo cirurgia geral, eu sempre fui meio perua, sabe? Sempre fui a perua do... Tava ali dentro. Tava dentro Podia de estar mim. de calça jeans, camiseta e tênis, mas tinha um acessório. Mas tinha um glamourzinho, tinha um glamourzinho.
Então eu ia pro plantão de salto, que ninguém entendia nada. Quem foi que comentou isso comigo? Foi a Camila. Camila, minha filha. Eu e Camila, a gente se encontrou amiga já, assim, em carne, porque a bicha também, né? De salto, né? Elas viraram amigas, porque as duas estavam de salto e elas, opa, você, vem cá, vem aqui que você entende meu As mundo. louras de salto em plena plantão de cirurgia geral, bora! E aí era isso, né? A gente fiz aí esse caminho de cirurgia geral durante 2 anos, depois fiquei como staff também, como cirurgiã geral, trabalhei lá no hospital universitário, que foi uma época também de muito aprendizado, ficar lá com os residentes, ensinar um pouco do que eu sabia. Muito bom. Depois eu vim para Niterói para fazer cirurgia plástica. Você fez no Ronaldo Pontes, Fiz né? no Ronaldo Pontes, que é um cirurgião que é muito renomado também, como o Pitangui. É um cirurgião plástico que mais fez face, né? No Brasil, ele é o que está no mundo, né? Que ele opera muita face. É uma referência. É uma referência em cirurgia facial. E assim, gente, há anos atrás, nessa época, não tinha essa demanda enorme de procedimentos. Era tá flácida, 40 anos estava na faca já, amor. Estava no bisturi. Não tinha outra solução. Não tinha botox, não tinha ácido hialurônico. E uma pergunta. O cirurgião plástico, naquela época, que fazia procedimento, ele também era muito mal visto, muito. Não era? A gente, Thaís, eu fui aprender a fazer botox sem o meu professor saber. Na calada da noite. Juro, na calada da noite. Olha só como é que as coisas mudam, graças a Deus. Graças a Deus, porque cirurgião plástico que fazia procedimento não era cirurgião. Era o quê? Isso aí não sabe operar? Não sabe operar. Tá fazendo procedimento porque não sabe operar. Entendeu? Entendi. Hoje em dia todo mundo faz. Ai, de quem todo não faça. mundo faz. Você fica pra trás, Fica pra trás, porque hoje tem muita técnica interessante também. Ainda bem, né, As coisas mudaram muito também, né? Mudaram muito, graças a Deus. E o que mais que você quer saber de mim? E agora estou eu aqui! Agora estou eu aqui, depois de terminar minha residência lá em Niterói. Ainda tive consultório lá em Niterói. Tinha uma clientela enorme em Niterói. Amo Niterói. Tem muitas pacientes de Niterói. Minha filha, eu também desbravava, tá? Desbravava, porque eu não tinha medo de nada. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Eu lembro... que é isso aí? É filha? Deve ser filha, né? Pode mandando ver. mensagem. A Dá própria. Uma olhadinha, gente, porque olha só para vocês entenderem como tudo funciona. Agora são 9h22. A criança pediu hambúrguer. Não tinha boa. Não tinha o que comer, a mamãe não tá em casa, vai. Pede hambúrguer. São 9h22. A Fabiana está na clínica. Hoje ela chegou 11, 10h30, 11 horas. E aí ainda várias histórias, vários atendimentos. E aí cá estamos. Aí, cá estamos a filha nós. Tá ali. Mamãe. Mas ela disse que não tem mais 10 anos de idade. Madura. Acabou de fazer 15. Queria fazer o jantar dela. Eu falei, tá. No fogão, nem pensar. É um pouquinho demais também. Calma, né? Vamos com calma. Vamos com calma. Muito arriscado. E aí você fez toda a sua vida em Niterói, né? Iniciou a sua vida. Não, mas também era difícil, né? Construir ali em Niterói. Tem muito cirurgião renomado em Niterói. Então, o que eu fiz? Assim, eu ia, sabe o que eu fazia? Lugar, é difícil você ter... Como é que você constrói seu nome, Construir o nome é muito difícil. Eu fui assistente do Dr. Everardo Abramo também durante muito tempo, né? Então, isso também me ajudou. Também é um cirurgião também bem renomado, bem conhecido em Niterói. E aí eu comecei a fazer minha clientela. Nunca deixei de ter meu espaço. Sempre tive meu consultóriozinho. E ia atender em Rio das Ostras. Eu ia para Rio das Ostras e Macaé. Tem várias pacientes que vêm te procurar até hoje. Até hoje. Rio das Ostras foi também um local que, assim, tenho no coração. Porque... Deu uma guinada ali para você, né? Foi, Thaís. Assim, eu atendi muito, operei muita paciente em Rio das Ostras. Foi um start também na minha vida profissional. Atendia num salão. Eu conheci uma pessoa muito querida, a Tininha, e ela falou, vem atender aqui, atender no salão e tal, eu monto uma sala para você. E assim fui atender lá e construí assim um laço assim muito grande com todo mundo lá, né, as pacientes. Então eu ia dirigindo,
para Rio das Ostras, voltava de noite. Se eu faço isso hoje, acho que Alberto tem um troço. Mas vamos não ia conseguir também, né? nunca. Não, mas, de fato, nesses últimos anos, assim, a violência só aumenta, né? A gente também tem que evitar. Não é tão simples quanto era, não. É. Mas aí foi assim, atendi lá em Rio das Ostras, atendi em Macaé, né? Comecei por lá. E tinha meu consultóriozinho em Niterói. Então, as coisas começaram a caminhar e a fluir. E já estão mandando a gente encerrar. Mas é porque a gente tem muita coisa para contar. É muita história. E a gente história. tem que esconder aqui, segurar um pouquinho, para nos próximos a gente, solta sem hora para acabar. Isso aí. Então tá, já falamos muito hoje. Muito. E em breve, muito em breve, não temos uma data, mas já a gente vai divulgar tudo para vocês. A gente tem um grupo, né, no Telegram, e a gente está pensando em fazer uma coisinha bem especial, né, para elas terem acesso antes, com exclusividade. Então a gente está só idealizando e pensando tudo direitinho. O que vem pra vocês. Gente, que moral! Serviu numa aguinha pra gente, Calma Thaís. Quem está servindo essa água? O marido servindo a água. Vamos, pra gente brindar? Vamos brindar, Thaís, na nossa taça bonita. Vamos brindar. Eu quero ser meio americanizada, posso? Cheers. Ai, cheers! Ai, é muito chata essa Thaís no cheers. Cheers. Tchim, tchim. Amém. Que venham muitas e muitas bênçãos. Diz que tem que beber. Não, tem que olhar pro rosto, viu? Tá, eu aprendi com cheer, aquele amigo do Alberto. Não pode ficar sem beber, né? Aquele tá bebendo água gelada? Me deu gelada pra beber. Então, gente, é isso. Muita coisa vem por aí. A gente vai ter que se adaptar. Muitos papos, né? A gente vai se adaptar, então... Agora preparem-se, porque eu e Thaís, quando a gente começa a conversar, o negócio rende pra caramba. Então, se preparem, que o negócio vai pegar firme aqui. Vamos. Muito obrigada. Um beijo para todas. Até breve.